Amém? Essa semana eu tive uma visão de Deus. De noite, eu estava orando de madrugada, o Senhor me deu uma visão. Pode andar aqui na frente vocês também, pode vir aqui. Isso. Eu estava... Faz parte, tá? Do que a gente está... Peguei elas aqui. Aí, pode parar. Eu tive uma visão essa semana à noite. Eu estava... Era umas 1h30, 2 horas mais ou menos. E de repente eu deitei, eu tinha orado um pouco, eu deitei. E eu... Assim, fiquei orando assim, de olho fechado. E me veio um negócio interessante. Eu vi assim, dentro de casa... Eu olhava assim, a Eva, o Davi, as coisas tudo parado, desse jeito que você está vendo aqui. Desse jeito aqui. Parado desse jeito. Aí, no mesmo tempo eu estava de olho fechado, eu comecei a sair de dentro de casa e eu ia para a rua e eu via as pessoas da rua paradas, desse jeito aqui, os carros parados, as árvores não se moviam, tudo parado, tudo. Sem movimento de respiração, sem nada. Aí é como se eu andasse... Olhando pela cidade, tudo estava parado, estava muito parado. E eu já tive experiências com Deus de madrugada em oração, que aconteceu isso. E foi numa oração de homens, quem estava nessa oração vai lembrar, faz 1 ano e meio, 2 anos, que teve essa mesma percepção umas 3 horas de manhã, mas depois disso derramou uma glória que foi tudo um puxão. E só que daí, aconteceu isso e minha visão parou, acabou a visão. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando? Você sabe como que eu preparo a palavra? Sabe como que eu preparo a palavra? Sabe por que a palavra penetra com tanta força quando a gente ministra? Porque eu não preparo a palavra lendo a Bíblia. A Bíblia eu leio porque eu tenho que ler. Eu preparo a palavra daquilo que Deus me fala. Aí eu vou na Bíblia e eu mostro na Bíblia aquilo que Deus falou comigo. E daí eu peguei... Parou assim, daí veio essa visão assim, então. Deus me dá a interpretação disso, Pai. O que o Senhor quer falar? Porque eu sei quando Deus está falando. E sabe que Deus mostrou um negócio muito interessante. Deus mostrou o seguinte. Quer ver, ó? A Mirella está aqui parada. E... ela está parada, mas esse negócio de colocar a Bíblia aqui também está parado, não é? Ela é viva, porque eu sei que ela é vida, ela é uma vida, ela é uma pessoa. Mas isso aqui não é vida, isso aqui é morto, isso aqui está morto, não é? Isso aqui não tem vida. Sabe o que Deus falou para mim? Que aquele que não se move morreu. O primeiro sinal de quem está morto é que não se move. Interessante. Pode voltar para o lugar de vocês, menino. Tranquilo, obrigado. Aí, aleluia. Aí, abre comigo em Mateus. Capítulo 9. Mateus 9 fala de uma historinha bem interessante. Isso aqui é só uma introdução do texto que eu ainda vou pregar, tá? E fala assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Olha aqui, isso, pode entrar, deixa aqui. Filho, tem bom ânimo, os teus pecados serão perdoados. Hoje está cheio de encenação, né? Você sai com essa cara de sorriso hoje também, tá? Em nome de Jesus. Oh. E ele fala assim,
filho, os seus pecados são perdoados. Agora, esse rapaz que estava nessa maca, ele não foi até Jesus para os pecados dele ser perdoado. Concorda comigo? Ele foi até Jesus por quê? Porque falaram para ele que alguém podia fazer com que ele se movesse. E quando ele chega na presença de Deus, na presença de Jesus, Jesus fala para ele: perdoados estão os teus pecados. Nesse contexto, eu asseguro para você que o pecado deixa você paralítico. Eu estou falando do contexto espiritual. O pecado paralisa você. Por isso que as pessoas, quando eles estavam andando aqui, você percebeu que a hora que eles parou, não se moveu, não fez nada, estavam na mesma situação desse paralítico, na mesma, só que eles estavam de pé ainda. Você está me entendendo? Glória a Deus. Deus vai mover você nessa noite, cara. Você vai ver, você vai sair daqui chorando, arrebentado, destruído, mas vai sair andando. Dá tempo de você ir embora. Amém? Glória a Deus. Sabe que a igreja de Deus perdeu uma coisa que eu tenho percebido, e você também. Ainda mais você que de repente visita alguma outra igreja e sabe o que eu estou falando. Não se fala mais de inferno. Reparou? Isso inclui nós aqui, tá? Inclui a gente. Não se fala mais de inferno, porque logo o inferno não existe. É tanta promessa, é tanta prosperidade, é tanto Deus vai te dar, que Deus não criou o inferno. Perdeu-se a noção do perigo. Perdeu-se totalmente a noção do perigo. Agora eu posso viver de qualquer jeito, porque Deus vai me abençoar, e eu tenho só que ofertar e dizimar, porque daí Deus vai me abençoar, e pronto, acabou. E vamos manter a nossa igreja como um clube, onde todo mundo fala bom dia, boa tarde, boa noite, fazemos festinhas, fazemos eventos, e todo mundo vem e fica contente e não sai da igreja. Uau! E ganhamos um monte de jovem que na verdade não ganhou nada. Os jovens vão para a igreja como se fosse para um clube, incluindo essa igreja. Senão você vai falar que eu estou falando mal de outras pessoas. Não, é nós, estou falando para nós, estou pregando para você. Aí tudo que é bom, Deus é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom. Deus, ele não é só bom, que Deus é ótimo. Ele é muito bom, mas o que é ser bom? O Davi, eu sempre pego o exemplo do Davi, né? O Davi, quando ele apronta, eu tenho que ser um bom pai para ele. Quando ele faz coisas boas e quando ele não faz coisas boas, eu preciso ser um bom pai para ele. E o que é um bom pai? Se ele fizer coisas ruins, ele vai lá na cozinha, faz uma lambança na cozinha, eu tenho que ser bonzinho com ele no sentido: olha que lindo, filho. O que vai acontecer com esse menino quando ele crescer? Não, eu tenho que ser bom com ele. E ser bom com ele, eu tenho que aplicar correções nele, porque Deus também corrige aquele que ele ama, e açoita aquele que ele tem por filho. Então se Deus te ama, se prepare, porque ele vai te corrigir. Então se você é filho, Deus se prepara, porque ele vai te colocar num lugar e vai te descer o reio. Isso é Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Eu quero desconstruir dentro de você primeiro que não existe, que a ideia de que inferno não existe. Porque hoje eu vou falar sobre o inferno. Ninguém fala aleluia. Se eu tenho ouvido tantas coisas aqui dentro, né, mas hoje você veio para ouvir sobre o inferno, e eu não quero que você vá para lá, e eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Só que, abra comigo aqui, em Hebreus, no capítulo 10. Ó, quando você está abrindo Hebreus 10,
Elas estão com essa cruz aqui. E durante toda a ministração elas vão ficar com essa cruz aqui. Porque foi pela cruz que Deus nos transformou. E eu lembro de um culto esses dias que a gente fez aqui, que era o seguinte. Vamos virar ela mais pra cá, um pouquinho também torto aí. Um culto que teve assim, que foi assim. Que eu lembro que eu peguei essa mesma cruz aqui, né? Também tortinha assim. Mas foi essa mesma cruz que a gente pegou. Aí eu coloquei a cruz aqui. Lembra? Uma turma que estava aqui na cruz. Quem estava nesse culto aqui, lembra? Mais ou menos. Passou pela cruz. Cruz aqui. E a outra pessoa agora foi transformado, como todos nós fomos aqui. Uma turma não passou pela cruz. A turma que não passa pela cruz não aceitou Jesus. Não vai para o céu. Não aceitou Jesus, não vai para o céu. O próprio Deus falou, Jesus desceu às mansões dos mortos para pregar para aqueles que já tinham morrido. Para eles aceitarem Jesus. Não aceitou Jesus, não vai para o céu. Essa turma aqui não passou pela cruz. Só que tem mais uma turma que passou pela cruz, que também não vai para o céu. Uau! Essa turma que passou pela cruz e não vai para o céu, é a turma que ainda insiste em viver como se não tivesse passado pela cruz. É a turma que insiste em viver, ele quer viver de acordo, da mesma forma como ele não tinha passado pela cruz. Agora eu entro com essa palavra, abre aí comigo. Versículo 26. Aleluia. Fala assim, ó. Se voluntariamente continuarmos no pecado, só aqui por enquanto, ó, se voluntariamente, olha aqui, presta bem atenção, ninguém te obriga a pecar, pode até colocar pratos na sua frente, mas quem peca é você, a decisão sempre vai ser sua. Se voluntariamente decidirmos continuarmos, a palavra não fala que aquele que era voluntário e parou de pecar, mesmo que ele passou na cruz já, essa palavra para quem já tinha passado na cruz, é para os hebreus. Ele passou pela cruz já passou pela cruz, mas continuou pecando ainda voluntariamente. E ela fala, se continuardes pecando voluntariamente, continuamente, então alguma coisa vai acontecer com você. Se ele fala continuamente, é porque tem pessoas que passou pela cruz, está pecando voluntariamente, mas pode parar isso hoje. Você pode interromper uma cadeia de maldição na tua vida hoje, só você querer, querido. Olha o que continua na leitura aqui. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, que ele já conheceu Jesus, ele recebeu o pleno conhecimento da verdade, e ele continua pecando. Mas peraí então, e a história que salvação não se perde? Aqui está falando que perde. Mas não perde salvação se perde. Porque se você continuar pecando voluntariamente, depois de ter conhecido a plena verdade, sabe o que é pleno? Total. A plena verdade, continua comigo. Pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Essa palavra adversário na versão NVI fala assim, os inimigos de Deus. Olha aqui, ó. Teve um profeta na Bíblia, que é o que mais falou de inferno na Bíblia. Ele falou muito sobre o inferno, sobre dor, ele falou muito mesmo, muito demais. É o que mais falou. O nome dele é Jesus Cristo. Mas ele falou tanto de inferno. Eu vou mostrar uns versículos que ele falou. Eu falo para você que eu li um estudo que falava que ele falou 42% de tudo que ele falou se relacionava a palavras com relação ao inferno. Mais um tanto assim, isso aqui, pelo estudo que eu li, ele falava mais de inferno
do que propriamente salvação. Não é heresia não, querido. Pode ficar tranquilo. Não é heresia não. Aí, continua comigo aqui, ó. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés. Ah, pastor, agora está na lei. Então continua comigo. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Acabou. Era assim, ó. Você pegou você adulterando, ó, vocês dois viram, vem aqui, vamos apedrejar. Já, pá, morri tudo, já morri. Isso é lei. Jesus veio e acabou com isso. Vamos ver aqui. Do quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Quanto pior julgamento tem aquele que agora, tendo o Espírito da graça, o Espírito Santo, subjugar, não observar, presta bem atenção, não dar valor, não seguir, não aplicar as palavras da verdade na vida dele. Esses que ele está falando são esses daqui, ó, que estão aqui e estão pecando voluntariamente. Agora, falei para você que estava tendo de ir embora. Esses que estão pecando voluntariamente, para esses daqui há um fogo ardente, expectativa de inferno. Uau! Você nunca ouviu falar aqui desse jeito na igreja? Fala a verdade, né? Você nunca viu, mas a hora que eu estava orando essa palavra, Deus tocou tão forte em mim. Você falou assim, pô, você entender o que existe, o que é inferno, existe, e entender que isso existe. Aí, abre comigo lá um pouquinho. Um pouquinho para trás. Mateus, Marcos, Lucas. No versículo Lucas 16, versículo 19. Diz assim: ora, havia um certo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, aonde que está escrito na sua Bíblia aí? No Hades, que significa inferno também. Que mais? Seol também significa inferno. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou o pai: Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado aonde? Nessa chama. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Eu não vou continuar lendo isso aqui, porque o objetivo não é pregar sobre essa parábola. O objetivo é pegar o que essa parábola está falando. Essa parábola está falando dentro de um contexto parabólico, dentro desse contexto que existe um lugar que chama inferno e existe um lugar que chama céu. E nesses dois lugares são intransponíveis, quer dizer, não se comunicam. E também quem está no inferno ou está no céu não pode vir para a terra. Não pode vir na terra. Porque se viesse para a terra, você não crê nos profetas que estão aqui pregando para você, então quantos mais que já morreram? Ah, mas pastor, o negócio é o seguinte, pastor. É que é o seguinte, isso aqui é uma parábola. Vai que Jesus estava só localizando a ideia das pessoas. Vem comigo aqui, abre comigo aqui então. Um pouquinho mais para frente, Mateus 25 para trás, desculpa, 25, 31. Mateus 25, 31. Diz assim:
Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações se reunirão diante dele. E ele apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes de ovelha. Olha que interessante, querido. Quando ele se assentar no trono para julgar os povos, todos, eu, você e todo mundo que você conhece vai estar na presença dele. E ele vai começar a apartar bodes de ovelhas. Ele começa a separar. Não, isso aqui é bode. Ó. Põe no canto. Não, isso aqui é ovelha. Ó. Põe no canto. Não, ó. Ah, isso aqui ele acha que ele é ovelha. Bodão. Põe no canto. Ó. Ah, ele vai separar. A palavra está falando aqui. Eu vou pular mais um pouco isso aqui, porque daqui ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis desde... Eu vou pular para a parte que já fala do inferno daqui, para a gente não gastar muito tempo. Vai no versículo aqui, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. A esquerda é onde ele separa os bodes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Espera aí. Essa pessoa que ele separa e joga no canto, fala: esse aqui é bode, vai para o lugar que eu preparei para o demônio e os anjos dele. Como que é o nome desse lugar? Inferno. Se quiser dar outro nome, pode dar, mas é o mesmo lugar. Aí ele fala: sabe por quê? Não, porque é o seguinte, ó. Vocês, imagina essa cena, e aí uma pessoa fala assim: Senhor, eu curei enfermos. Eu curei muitos enfermos. Eu profetizei. Uau! E quando eu profetizei, Deus abriu. Lembra Deus? O Senhor usou eu muito. Eu expulsei demônio. Os demônios, o Senhor chegava e falava: sai em nome de Jesus. O demônio saiu. Senhor, eu fiz sinais e maravilhas, Deus. Sabe o que é sinais e maravilhas? É o teu braço está acordado aqui, cresceu um outro braço aqui. Isso é sinais e maravilhas. Eu fiz isso. Em outra passagem fala: arredai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas aqui não fala isso. Aqui fala o seguinte, olha que continua aqui. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não recolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitastes. Ó, estou falando para você que nós estamos enganados? Estou falando para você que nós estamos enganados? É tanta prosperidade que o que Deus chamou para você fazer, você não está fazendo. É tanta prosperidade, e você vai passar no vestibular, vai que você vai ser promovido na tua empresa, vai que você vai forte, Deus é contigo, não olhe para a esquerda nem para a direita, Ele vai derrubar todos os seus inimigos, aleluia! Eu creio tudo nisso. E eu prego isso aqui para você. Só que não é para isso que você foi chamado. Você foi chamado para outra coisa, para se mover num ambiente que chama-se ambiente de reino. Venha o teu reino. Assim na terra, como no céu, como é lá, que também seja aqui. E lá no céu, você não é bom porque você é um bom gerente de um negócio. Você é bom lá no céu, você é conhecido no mundo espiritual se você desenvolve o que fala aqui. Amém? Glória a Deus. Vai um pouquinho para frente. Vai Apocalipse 28. Bom, agora o negócio pegou Apocalipse. Quando abre Apocalipse, a gente não gosta nem de abrir a Bíblia. 21:8. Amém? Você vai sair hoje com a maior bênção que você podia receber no culto, queridos, pode ter certeza. Diz assim, Jesus falando de novo, tá? Mas quanto aos medrosos, 21:8, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros,
e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Eu não sei se eu preciso achar mais referências, que tem um monte, eu posso achar mais referências para você falando que o inferno existe. Você está convencido que o inferno existe? Amém? Olha com cara de sorriso para mim, por favor. Porque quando eu falo para você coisas que o céu existe, dá a glória a Deus, mas fala isso também porque é verdade, está lá. Mas também tem uma terra, tá? Para melhorar um pouco a pancada, tem uma terra no versículo 4 que fala assim, ó, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Eu quero falar para você assim, ó, existe uma terra também, que você pode botar o nome de céu, de paraíso, o nome que você quiser, mas nessa terra lá não há sofrimento. Essa terra Deus preparou para os seus desde o início. Vinde vós que desde o início estive com fome, me deste o que comer. Estive com sede, me deu água, me visitou. Estive enfermo, me cuidou de mim. Por quê? Porque não é a bênção, não é você que corre atrás de uma bênção. É a bênção que corre atrás de você. Porque agora não se conquista uma bênção, agora é ser tu uma bênção. Seja você a bênção que Deus espera nessa terra. Cuidado, querido, com isso que se desvia, tá? Com duas grandes coisas que estão acontecendo em todo mundo gospel que você vê. Uau! Primeiro que é prosperidade para tudo quanto é lugar. E primeiro que não precisa fazer mais nada, que agora a graça cobriu você de todas as coisas. Acabou o que você tem que fazer agora. Uau! Eu falei um dia, eu estava falando para vocês no culto passado, eu falei um dia com uma pessoa, falando assim, eu falei assim, não, mas quem quer ser meu discípulo, a palavra pega e fala assim, ó, pegue, toma sua cruz e me siga, venha após mim e me siga. Não, mas você tem que ver as cartas paulinas, que Paulo falou, querido, então agora a gente anula o que Jesus falou, pelo amor de Deus. Então agora Paulo é muito mais importante que Jesus falou, que ele acorda Paulo e fala em cima de uma plataforma. E a plataforma é, se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Olha as pregações de Charles Spurgeon, para você ver o que ele falava. Aceita ou vai para o inferno. Pronto. Pô. Não, mas eu acho que não é bem assim. Você não vai ter tempo de voltar 2 vezes para viver. Amém? Como que é legal ver essas caras, gente. Vou ter uma foto. Põe na internet, todo mundo, não vou nessa igreja, todo mundo emburrado na igreja. Volta aqui. Aleluia. Amém. Tudo bem aí? Estou começando. Eu tive uma experiência uma vez. Eu sou meio cientista nas questões de experiências com Deus, porque eu não acredito em qualquer coisa. E eu estava numa roda de adolescente, né, orando muito, todo mundo. Aí lembra aquele livro Divina Revelação do Inferno? Se você não leu esse livro, leia, por favor. Eu não sei se aquilo que está lá aconteceu com a mulher que disse que foi arrebatada e foi para o inferno e escreveu o livro. Eu não sei se isso realmente aconteceu com ela, mas o que está no livro está também na Bíblia. Então, se não aconteceu com ela, vai acontecer com aquele que for. É um livro muito forte. E a gente leu esse livro, e eu Deus e tal, e aquele fervo, e eu falei para Deus, já contei isso aqui. Eu falei, Deus, eu quero uma experiência de ir para o inferno. E, querido, sabe o que aconteceu comigo? Passou um tempo sim, e eu lembro que numa noite eu estava dormindo. Você já teve sonho que você esteve no lugar? Sabe que tem diferença. Um dia eu ministro sobre sonhos, realmente Deus levando você. Como o sonho de José e outras mais. E nesse... como Paulo falava, não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. E nessa experiência, eu estava descendo dentro de um cano. Era um cano desse tipo aqui, ó, um cano, mas do meu tamanho, porque não cabe, né? Aí... E eu descia nesse cano. E de repente eu parei no cano e vinha alguma coisa em cima que me forçava para baixo. Isso eu senti. Eu falo isso perante o Espírito Santo de Deus com nenhum medo de errar no que eu estou falando para você.
Eu senti isso e me colocando para baixo. E alguma coisa vinha de baixo para cima e também me apertava. Eu ficava assim, apertava. Aí de repente vinha um fogo debaixo de mim, dentro do cano. E esse fogo me queimava por baixo. E era tão horrível que eu acordei.